Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Hoje é dia 21 de julho do ano de 2024. Mais um domingo, mais uma semana que encerra a outra que se inicia. E nós agradecemos a Deus pela experiência da encarnação. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, sintonizando com o bem, com o amor, com a caridade, sintonizando com a espiritualidade superior. E a gente agradece a vocês que todos os domingos estão aqui. Pedimos a vocês, se puderem, nos ajude curtindo, comentando, compartilhando o Evangelho. Assim, o conteúdo aqui produzido poderá atingir mais pessoas. O canal é totalmente voluntário, a gente não coloca aqui propagandas justamente para não atrapalhar a execução. E também, conforme nós aprendemos no Espiritismo, na caridade. Estamos aqui no trabalho voluntário e contamos com a colaboração de cada um que aqui assiste. Pode deixar um coração ou escrever a cidade, o estado, o país que vocês escutam o Evangelho no Lar. E a gente agradece. Vamos entrar na sintonia, na nossa conexão, na nossa comunhão com Deus, elevando os nossos pensamentos, entrando nesta conexão que nos faz tão bem, já recebendo os bons fluidos e pedindo neste momento a autorização ao nosso mestre e amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, agradecendo aos nossos mentores amigos, aos benfeitores que nos auxiliam neste momento. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus, espiritualidade superior que nos ajuda, nos auxilia. Queridos irmãos, nós agradecemos por este momento, por ter nos conduzido até aqui. Pedimos a intuição necessária para o tema do dia, o direcionamento no trabalho espiritual, o passe no final. Deus, cada um que escutar este Evangelho, ao vivo ou gravado, que possa receber os bons fluidos deste momento de oração, de conexão, de irradiação. E nós agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Pedir desculpas já no início, pessoal. Minha voz está um pouco fraca hoje, né? Devido aos trabalhos no final de semana. Tivemos o seminário ontem aqui. Mas agradecemos a paciência aí de vocês e as irradiações, então vou tentar falar um pouquinho mais baixo, mas vamos ao nosso Evangelho. O tema hoje, através da inspiração dos Espíritos amigos, foi reconciliar com o adversário, com o inimigo, é reconciliar com Jesus. Amar os inimigos é também amar Jesus. Todos os ensinamentos cristãos que nós podemos observar, oriundos do nosso amado Mestre Jesus, ele falou das diversas formas do amor, do respeito ao semelhante e não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizesse a nós. Os resumos básicos do Evangelho são esses. Se nós folhearmos o Evangelho segundo o Espiritismo todo, sem ler, nós vamos observar nos títulos, lendo apenas os títulos, nós vamos observar que todo o Evangelho se resume nisso, na lei de amor. Assim como Paulo de Tarso, depois ele fala, ainda que falássemos a língua dos anjos, ou que conhecêssemos tudo, sem amor nada seríamos, ou sem caridade, que é o amor trabalhado na ação. Caridade, como Kardec nos ensina, fora da caridade não há salvação, fora do amor ao próximo. Quando nós nos empenhamos a realizar a caridade, nós nos empenhamos também a aprender a amar. Há então um
aprendizado em amar, há um mecanismo de amar, nós entendemos muitas das vezes o amor como algo que é sentido, mas sim há uma mecânica de aprendizado e o Espiritismo nos explica muito isso. Inicia-se com um ponto crucial, que é nos melhorarmos, entendermos as nossas imperfeições e começarmos então a dar um passo rumo à nossa melhoria interna. Falávamos então no Evangelho da semana passada dos espelhos da vida ou do espelho da vida. Esse espelho é fundamental para a nossa melhoria interna, quando nós nos propomos a olhar o nosso inconsciente, as nossas raízes que ainda há no mal. Este é o primeiro passo da compreensão e do amor ao próximo. Por quê? No primeiro momento, quando nós nos encontramos conosco mesmo, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, iniciamos então um processo de reconstrução íntima ou de reforma íntima, como queiram. Nós vamos iniciar então um processo de obstáculos, porque não é fácil e nem é simples vencer uma má tendência. Mas, digo e repito, não é impossível. Pode não ser fácil, poderá haver obstáculos, porque nós, uma ou outro momento, nós vamos recair. Todo mundo que já tentou iniciar uma reforma vai dizer que houve uma ou outra recaída. Há setores que nós não recaímos, porque já há um aprendizado de outras reencarnações. Nós não precisamos fazer forças, mas há setores que vamos ter pequenas ou grandes recaídas. O importante é não se fixar nas recaídas, mas sim na construção. Recair é se perdoar, o auto-perdão. Então iniciamos um processo de entender que não é fácil a reforma íntima, mas não é impossível. Recairemos então quantas vezes for necessário, mas até a recaída é benéfica. Porque quando nós recaímos, nós começamos a ter algo muito importante para nós, a compaixão, o auto-perdão. Quando entendemos então a compaixão, o auto-perdão conosco mesmo, podemos nos perdoar e angariar forças para um novo recomeço. Isto eu estou falando de uma encarnação. Das tentativas, sejam elas quais forem, de recomeçar ou de reiniciar um processo de melhoria interna. Então, se a sua necessidade de melhoria interna é parar de fazer algo ou alguma situação, ou deixar algum vício, ou diminuir alguma situação, encontraremos aí então as dificuldades, os obstáculos, entenderemos então como é difícil para o outro, para aquele parente, amigo, colega de trabalho, irmão, filho, namorada, namorado, que reinicia quantas vezes o processo e recai. As recaídas então irão nos fazer mais forte no sentido absoluto de uma prática sistemática de melhoria psicológica. Então entendam, quando nós fazemos isso, nós vamos entendendo as nossas fragilidades e vem a aceitação do eu. A aceitação do eu com fragilidades e o que nós conseguimos fazer para a melhoria e o que nós podemos modificar para uma melhoria interna. Inicia então um processo de construção muito grande que é a própria reforma íntima e que nós já batemos tanto aqui na tecla. Então o aprendizado do amor inicia-se na compaixão, no auto-perdão. Porque quando eu for perdoar ou eu precisar perdoar alguém que fez algo comigo, que falou algo que eu não gostei, que falou mal de mim pelas costas, ou que me prejudicou, que me traiu, que se vingou de mim, todas essas questões, quando eu for ter a necessidade do perdão ao próximo,
antes eu tenho que ter me perdoado muitas vezes. Então, é um aprendizado cognitivo, psicológico. Precisamos, então, entender cada passo, cada etapa deste processo. Amar, então, é um aprendizado também. É uma escolha, é uma atitude de mudança de vida. Como nos diz os espíritos superiores, é muito fácil amar quem nos ama, é muito fácil respeitar quem nos respeita. Mas os ensinamentos dos espíritos superiores, oriundos então de Cristo, o nosso governador planetário, que esteve aqui materializado na matéria, que não escreveu nada, deixou o seu exemplo, as suas palavras, as suas construções em volta. E os discípulos, os seus seguidores, os primeiros cristãos, que enfrentaram batalhas sangrentas, dolorosas, perderam familiares e amigos, deixaram mais uma vez uma lição de amor, de renúncia. Quantas histórias nós vamos observar nos livros do Chico, que contam dos primeiros cristãos. Renúncia é um deles, eu acabei de falar de Renúncia, é o nome de um dos livros. Há 2000 anos, do Emmanuel. E tantos outros. A observação da renúncia em nós para entendermos também o outro. Renunciar a algumas questões nos faz mais fortes. Aprender a falar não para nós mesmos. Ou, por hoje eu não consigo. Hoje nós não vamos fazer isso. Que não é esse? Não é o não da negativa, é o não do autocontrole e da disciplina. Aprender a falar não para nós também vai nos ajudar a falar não para os outros quando necessário. Nós não devemos também ser sacos de pancadas alheias, não é isso. Muitas pessoas confundem isso, porque eu sou cristão, eu sou espírita, então a pessoa vem xingando ou vem falando mal de alguma coisa comigo ou de alguém, eu tenho que aceitar, não. Até mesmo porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito, é lícito repreender o mal. Só que uma questão muito importante nesse ponto, nós já temos a autoridade moral para repreender o mal? Porque uma coisa era Jesus quando repreendia o mal. Além dele ter autoridade moral, ele tinha amor ao próximo. Então ele falava com simpatia e assertividade. Imagina Jesus nos corrigindo de algo. Com a autoridade moral, o amor que ele tinha por nós. Aliás, tinha, não tem, né? Com a autoridade moral dele, nos envergonharíamos, talvez, de muitas coisas. O que acontece é que muitos de nós ainda não desenvolvemos essa autoridade moral. Mas mesmo assim podemos alertar, principalmente pessoas que estão sob nossa responsabilidade, os filhos, por exemplo, principalmente quando estão na idade de aprender psicologicamente a vida, precisa sim entender o que é a disciplina, o que é falar não, etc. E muitas das vezes, como eu disse, não devemos ser saco de pancadas, no sentido de que se a pessoa está ali perturbando, nós podemos alertar sim, com assertividade, que o que ela está fazendo não está bacana, está te prejudicando. Muitas pessoas, às vezes, não sabem que estão errando. E quando ouvem no primeiro momento, até ficam agressivas. Mas era só uma brincadeira, eu não falei isso para te magoar. Não, você me magoou sim. E eu gostaria que isso não se repetisse. Então Jesus, a sua doutrina de amor, vai nos ensinando a amar o próximo, porque ele também é um ser frágil e precisa de aprendizado. Imagine uma pessoa também que só errasse e ninguém nunca apontasse para ele, olha, isso está demais, isso não está bacana. Observa esse seu ato, está extrapolando. É um conselho que nós damos. Agora, lembra do evangelho que eu falei? Nós não podemos ter a expectativa de que o outro irá se modificar somente por isso. Não. Nós podemos colocar o nosso limite. Comigo eu não gostaria que você falasse dessa maneira, por favor. Como o Chico, nos falou, ao outro eu dou o direito de ser como ele quiser. A mim, cada dia melhor.
Podemos então criar esses limites, mas cabe a nós perdoar a atitude do outro. E como, de que maneira nós vamos entender esse perdão? Quando nós tendenciamos a melhorar algo ou conseguimos, nós vamos ver um obstáculo. Qualquer dia vá a um grupo de alcoólicos anônimos ou a um grupo que dê acolhimento a pessoas que estão com algum tipo de vício. Converse com alguém que já está ali há 5, 10 anos sem usar a substância. Observe então as dificuldades, o que a pessoa teve que fazer de construção interna e externa. Os locais que essa pessoa teve que parar de frequentar. As situações que ela teve que aprender a dizer não ou diminuir. Entender no material para entendermos no espiritual. Muitas questões também íntimas nossas vai ter que ir por este caminho. A famosa frase do AA, dos Alcoólicos Anônimos, do grupo que cuida dos irmãos que estão tentando sair da dependência do álcool. Qual é? Apenas hoje. Porque cada dia de uma vez. Assim também deverá ser a nossa reforma íntima. Então, voltando ao nosso tema, reconciliar com os inimigos é reconciliar com Jesus? Por quê, pessoal? Porque quando nós entendemos o amor ao próximo, nós entendemos a lei de amor e nós nos aproximamos do que Cristo quis nos ensinar. Aliás, Ele quer, né? A todos os momentos, Cristo está disposto a nos ensinar. O amor ao próximo. Então, nós vamos construindo esse amor de um aprendizado. E vamos, então, também para o tema inicial que eu falei. É possível aprender a amar? Sim. Nós vamos entendendo o outro e muitas pessoas acreditam que o amor é algo somente espiritual. Mas na convivência nós vamos entendendo este amor. É claro, é muito mais fácil amar quem já tem vinculações conosco do passado. Quando recebemos um filho muito amado, quando então iniciamos uma relação com uma pessoa que nós já estamos há 10 reencarnações juntas, muito mais fácil. Agora, quando vem um inimigo do passado reencarnado na família, quando vem aquele parente problema, aquela situação, ou seja, um inimigo, um desafeto do passado, que nós adiamos, deixamos para a próxima reencarnação, e a pessoa volta. Ou como irmão, ou como filho, ou como marido, esposa. Enfim, há ali uma aliança. Então, a espiritualidade está nos dando uma informação. Com a aproximação é possível aprender a amar. Porque nós vamos entendendo ali naquela convivência, nos laços familiares, que é possível, se nós tivermos disposição. Aí entra uma outra questão. A disposição para aprender a amar. E um alerta para nós, que somos cristãos. É muito fácil a gente bater no peito, levantar a bandeira, por Cristo e com Cristo. Deus, Cristo, espiritualidade, Deus, Cristo e caridade. É muito fácil falarmos, vestirmos uma camisa. O difícil é executarmos as lições que Jesus falou. Reconhece então o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não por ele frequentar centro, ou por vestir uma camisa espírita, ou por ler o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem nada disso. Kardec não falou nada além disso. Transformação moral, caridade, só isso. E também nós observamos na lei de Deus o amor e o que Cristo nos falou. Como então reconhecer um verdadeiro cristão? O que Jesus falou ali. Amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Também transformação moral. Observar os comportamentos
dos espíritos superiores. Se estamos aqui, é também para aprendermos a amar. Entende agora para onde caminha esse tema? Reconciliar com o inimigo, orar para os inimigos, amar aquele que nos persegue, é reconciliar com a lei do Cristo, que nos ensinou, que é a lei de Deus. Cristo veio então materializar, exemplificar a lei de Deus, que é a lei de amor, a lei de solidariedade, a lei de caridade. Ele veio materializar. E nós, enquanto indivíduos encarnados, ainda aprendendo, quando conectamos com Ele e executamos a sua ordem de amor, nós vamos reconciliar com os ensinamentos do Cristo. Reconciliar, pessoal, não quer dizer que vocês estavam brigados com o Cristo. Não, não tem nada disso. Reconciliar é voltar, é uma reconexão, é uma nova aliança com os propósitos cristãos. E Ele está sempre de braços abertos para nos esperar. Jesus está sempre ao nosso lado, esperando por nós, nas atitudes de amor, de reconciliação. Jesus está esperando sempre por nós, porém, muitas das vezes, nos esquecemos de nos conectar. E qual é o sentido dessa conexão? Praticar os ensinamentos cristãos. Lembramos da importância que foi Jesus para o planeta Terra, e ainda é. Ele não se materializou aqui numa encarnação para trazer os seus ensinamentos simplesmente para jogar palavras ao vento. Assim como outros missionários que vieram em seu nome, em nome de Deus, não vieram apenas para jogar palavras ao vento e trouxeram de uma maneira ou de outra os ensinamentos para executarmos no nosso dia a dia. Não adianta apenas lermos as palavras, ouvirmos os ensinamentos. A prática se faz necessária. E precisamos começar pelo menos por um ponto, dar um primeiro passo. Amar é estar disponível ao aprendizado. Então temos o ressentimento com alguém e vamos deixando. Qual é o ensinamento também de Jesus? Reconcilia-te com o seu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Ele é claro, numa frase simples, falava Jesus da reencarnação. Vamos evitar problemas, angústias futuras. E mais ainda, reconciliar com o adversário é reconciliar com ele próprio, com Jesus, porque ele reconciliou em todos os momentos. O que Jesus fez quando saiu da cruz? Qual a primeira atitude que nos conta Humberto de Campos? Jesus vai, segue a caminho de Judas. Ele nos ensina o exemplo máximo a todo momento. Acolher aquele irmão com o amor, com a vibração. E pede a espíritos superiores que conduzam ele no caminho da vida maior. Um belo exemplo de como Jesus age e agiu naquele tempo. Emmanuel nos fala no livro Bênção de Paz, razões para amar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus está em Mateus, no capítulo 5. Os inimigos
queiramos ou não, são filhos de Deus como nós e, consequentemente, nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos os próprios erros. O adversário é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma, a feição do lavrador que cava na terra, a fim de que produzamos na seara do bem. Lendo essa mensagem aqui, vocês podem perceber que quem irá compreender isso daqui, em primeiro lugar, é quem já entende o que é o cristianismo. Em segundo lugar, aquele que é espírita, entendendo o benefício, às vezes, que o inimigo nos traz. Primeiro, o de nos estimular a não ser como ele. O segundo, de amar, o desafio maior, amar e perdoar ele, porque talvez ainda, como Jesus nos ensinou na cruz, não sabe o que faz, ou não entende as consequências, ou ainda está apegado e viciado na condição que ele se encontra, porque pode gerar, tá, pessoal? Nós entendemos lendo várias obras obsessivas e pelas reuniões mediúnicas. Às vezes, eles se iludem com os benefícios do plano astral inferior, enfim, e continuam, mas nos ensinam uma bela lição. E Emmanuel continua: o amor pelos inimigos vai dar-nos excelente recurso contra os desajustes circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Olha que importante, né? Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. Amando aos inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflições e aborrecimento. O que Emmanuel está falando aqui é da vingança. Para que se vingar? Façamos uma prece, perdoemos e deixamos a pessoa vai aprender com as suas próprias atitudes. Um dia, antigamente a gente falava, a ficha irá cair, ou a pessoa vai se defrontar com o espelho da vida. Um dia acontecerá. Relembrando mais uma vez o que Chico nos falou, a nós cabe o dever de sermos cada dia melhor, porque muito se pedirá para aquele que muito recebeu. Estamos recebendo o conhecimento de todas as formas. Hoje em dia não adianta fugir. Para onde nós vamos tem conhecimento espiritual de todas as religiões, todas. Na TV, no rádio, na internet, nas ruas, nas esquinas das nossas casas, em qualquer situação, nós estamos sendo chamados a todo momento a uma reforma interior, não adianta. Abençoe em silêncio os que te criticam ou golpeiam, protegendo com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência, na hipótese de serem malfeitores confessos. Porque quando Jesus nos diz, ide e reconciliai com o adversário, nos ensina a fazer paz em nossas relações, como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente, mas em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com ele. Bom, cooperar no sentido de fazer o mal junto com eles, né, pessoal? Esse tema
Tema delicado, tema importante, mas tema que casa e suscita muito a questão do espelho da vida. Como eu disse, quando nos espelhamos, quando nos encontramos, vamos observar as dificuldades. E dificuldades essas que nós mesmos, no passado, com certeza tivemos. Muitos dos nossos irmãos, que às vezes nos obsediam, ou que encarnados nos maltratam de alguma forma, também estão numa inércia, numa infância muito, muito precária, e que nós não, no momento adequado, não nos cabe julgar. Não é olhar para o outro e falar, coitado, não está evoluído ainda. Não é isso, porque isso é arrogância. Porque às vezes a pessoa é muito mais evoluída em outros setores que nós. Não vamos subestimar também o outro, não é isso. No setor que você talvez evoluiu, a outra pessoa não evoluiu e está tudo bem. Nós vamos entendendo cada degrau, cada pessoa tem um tempo. Por isso, a reconciliação, assim como Jesus nos ensinou. Para falar deste capítulo, pessoal, eu utilizei o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, a lei de amor. E é claro, eu recomendo que vocês possam ler o capítulo inteiro, para quem tem aí o Evangelho. Quem não tem, também tem esse capítulo na internet. Eu já falei aqui também que a FEB disponibiliza o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, em PDF, para download gratuito, tá bom, pessoal? Para quem não tem aí, pode baixar e também ler. É importante lermos o Evangelho. Vamos então para a nossa vibração final, depois de um tema delicado. Falar de amor, falar de perdão, muitas das vezes mexe no baú das nossas memórias, mas se você tem alguém que já está no plano espiritual, que você não conseguiu perdoar, ou que você não recebeu o perdão da pessoa, vamos entrar em sintonia com essa pessoa, que você possa enviar bons fluidos neste momento do passe. Se tem alguém que te traz dificuldade, ou você sente algum espírito no seu intercâmbio mediúnico que te ataca ou que te traz acusações, vamos vibrar por essas pessoas, orar, amar, respeitar. Nós entendemos que nada é por acaso. Todos os obstáculos também que chegam até nós é para trazer algum tipo de maturidade, de aprendizado e de crescimento. Vamos então às nossas meditações finais, receber o nosso passe tão precioso para nós, entrando em conexão com a espiritualidade superior e principalmente com Jesus, Ele que nos ensinou o amor. Vamos trazer Jesus no pensamento, na sua forma mais sublime. Materializa Ele ao seu lado, da forma que você conhece Jesus. De forma esplêndida, calma, amorosa, Ele vai nos guiar neste momento do passe, clareando todo o nosso ambiente da casa, aonde nós estamos, ou do local, trazendo para nós a luz, o amor, a compreensão. E junto de nós, nos dando as mãos, na sua mensagem sublime, nós vamos trazer estes desafetos, estes irmãos ou irmãs que porventura estejam trazendo para nós algum desequilíbrio, estejam eles encarnados ou desencarnados. Vamos amar e pedir a Jesus que neste momento em que nós doamos, nós também receberemos o passe. Através da transfusão de energia, buscando na natureza em volta da nossa casa, pedindo a Jesus, porque Ele nos ensinou a pedir. Se você tem alguma necessidade hoje, se você está precisando de algo, ou conhece alguém que você queira pedir, que esteja doente, internado, que esteja com a necessidade maior do passe neste momento, mentalize também essa pessoa, o nome, ou o hospital que a pessoa está internada. Mentalize a situação e peça a Jesus. E se você tem algum pedido, peça também a Jesus. Jesus nos ensinou a pedir e vamos entrando em conexão com Deus, o nosso Pai.
Nessa conexão sublime, graciosa, nós agradecemos. Estar com Jesus é um benefício esplêndido. Vamos conversar com Ele, Jesus, nosso amado irmão, mestre e amigo. Obrigado por ter nos ensinado tão bem a lei de amor, exemplificado ela para nós. Obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de recomeçar tantas vezes. Ó Jesus, auxilia estes irmãos e irmãs que estão ao nosso lado e que trazem para nós muitas das vezes angústia, medo, aflição, mas ao mesmo tempo, Jesus, eles nos ensinam que possamos aprender a cada dia a dar um passo com mais firmeza, com mais amor, entendendo que para amar é preciso estar disposto, é preciso nos perdoar para aprendermos a perdoar o outro. É preciso compreender o tempo do outro e entender também que não temos controle sobre a decisão do outro. Que muitos desses irmãos não deixarão de fazer o mal ou de nos atacar por influência nossa, pelo nosso bem, não. Precisará às vezes de um espírito superior, mas que sejamos um pontinho de luz neste momento do passe, expandindo para estes irmãos e irmãs. E voltando às nossas conexões agora, enviando também boas energias para o nosso planeta, para as regiões inferiores do plano astral ou superiores, que possamos captar as boas energias. Enquanto eu faço a prece final, vocês recebem os últimos fluidos deste passe. Senhor Jesus, neste trabalho tão importante para nós, nós agradecemos. Falar de situações, de processos obsessivos, de inimigos encarnados e desencarnados, é difícil em alguns momentos, mas todos que aqui chegaram, Senhor, precisavam ouvir de alguma forma estes ensinamentos. Então eu peço para os encarnados e os desencarnados, que ouviram ou que ouvirão no futuro esta mensagem, que eles possam receber bons fluidos, assim como eu peço bons fluidos para a nossa residência, para a nossa região, para todos aqueles que ouvem aqui o Evangelho, que possam receber uma gota de luz, de esperança e de amor. E nós agradecemos imensamente. E neste momento, com muita alegria, com muito amor, pedimos autorização para encerrarmos este Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltar, pessoal, para o nosso corpo físico, agradecendo a Deus, a Jesus e à espiritualidade superior. Muito obrigado. Eu quero agradecer também a vocês que chegaram até aqui no Evangelho comigo. Muito obrigado. Desculpem as intercorrências hoje por causa da voz. Hoje também, pessoal, não vou poder ficar mais tempo para mandar o abraço individual para vocês. Mas eu peço, continue escrevendo a cidade, o estado. Eu vejo que tem muitos comentários, pessoas do Brasil e do mundo comentando. Eu quero mandar um abraço vibracional para cada um de vocês. Agradecer, nos ajude, porque o comentário, ele ajuda o Evangelho a chegar a mais pessoas que estejam precisando. Na próxima semana, nós voltamos e com mais tempo. Hoje, devido aos compromissos espirituais, nós temos que correr, sair aqui do Evangelho, mas eu agradeço e peço a vocês que estejam aqui no próximo domingo, que aí sim nós vamos conseguir mandar um abraço individual. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e uma excelente semana para todos nós.